Oi, pessoal, bom dia. Fazer uma atualização para vocês aqui de como é que está o mercado hoje. Hoje é terça-feira, são 9h17 da manhã aqui no Brasil, tá? Então aqui, vocês podem dar uma olhada aqui no top 100, né? Das moedas, que praticamente tudo verdinho, né? Depois de um movimento forte de queda aí, o mercado dá um refresco. Vou mostrar para vocês que eu acho que ainda pode ser que não estejamos no fundo, mas, né, temos sempre que avaliar os dois cenários. Quando a gente olha aqui para aquele indicador, né, de Bitcoin ou Altcoin Season, nós vemos que estamos aqui no Bitcoin Season, né, ou seja, geralmente a metade aqui, temos o 50, abaixo do 50 começa a estar mais próximo do Bitcoin Season, acima do 50 mais próximo do Altcoin Season. E o que é isso? O Bitcoin Season é quando o mercado está optando mais pela compra do Bitcoin do que altcoins. Geralmente são momentos de estresse no mercado, né? O Bitcoin sendo o porto seguro, todo mundo corre para o Bitcoin, as altcoins ficam meio de lado, e aí depois, quando o mercado vai acalmando, é o contrário, o Bitcoin começa a andar de lado e as altcoins começam a disparar. Então, no momento, ainda é hora de estar comprando aqui Bitcoin, investindo em Bitcoin, né? O índice de medo e ganância, vocês podem ver aqui que no último mês ele estava em 75, ele estava, né, super, como é que eu vou dizer, né, sobre comprado, né? E aí ele foi caindo, caindo, caindo. Agora já estamos aqui na área de medo, que é a área onde a gente começa a querer comprar, tá? O ideal ainda é 20, 20 e poucos. Quando ele chegasse mais ou menos nessa região aqui, 20, 20 e poucos, de a gente tá comprando mais ainda, tá? Então, no momento, já estamos apontando para compras, mas ainda pode melhorar mais. Nas últimas 24 horas na Binance, que é a maior corretora, né, esses são as moedas que mais estão se valorizando, essas que mais estão se desvalorizando, tá? Vocês podem ver que as valorizações estão maiores do que as desvalorizações, porque, como nós mostramos aqui, né, a maior parte das moedas estão positivas. Nos mercados globais, né, as bolsas Nova York ainda não abriram, abrem às 10h30 aqui do Brasil, mas temos os futuros aqui apontando para alta, né? Só o Dow Jones que está levemente negativo, mas o Nasdaq e SP500 já estão bem, bem mais fortes. O índice VIX, que é o índice que mede o medo, né, dos investidores, ainda continua alto, mas baixo aqui. Tá? Esses dias ele andou oscilando em 4%, 6%. Agora ele começa a recuar. Dólar para cima. O que está assustando um pouquinho é isso aqui. As bolsas europeias estão indo na contramão das bolsas americanas, tá? Então, estão bem negativas. Isso pode puxar, de alguma forma, né, o mercado à vista dos Estados Unidos para baixo. Vamos esperar às 10h30. O petróleo para baixo também e os juros americanos, isso aqui é bom, todos eles recuando. Tá? Então, assim, o mercado ele está com sinais muito mistos. Tá? Eu acredito que é porque na sexta-feira nós vamos ter o índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos, né, o PCI, sendo divulgado. E é um dos dados que balizam a economia americana. Então, se a inflação reduzir, significa que o Fed pode pensar em baixar juros, e se a inflação se mantém alta, ele não pode, ele não consegue reduzir juros. Vamos olhar aqui, ó, this week. Vamos para sexta-feira aqui. Quinta, estamos aqui, ó, sexta-feira. Tá? São esses aqui que vão ser os dados mais importantes. Tá? Então, o índice mensal, tá, que estava em 0,2%, o mercado espera que caia para 0,1%. E o índice anual, que estava em 2,8%, o mercado espera que caia para 2,6%. Então, é isso aqui que deve mexer bastante com o mercado. Por isso que nós estamos tendo bastante volatilidade. Tá? E por que eu falo isso quando a gente está falando de cripto? Porque hoje em dia o mercado cripto ele tem muita empresa grande, fundos e grandes investidores que olham, né, não só o mercado cripto, mas o mercado global como um todo. E aí eles no portfólio deles, né, por exemplo, né, eles investem, sei lá, 30% em títulos
de renda fixa americana, aí bota mais 30% na Bolsa Americana, em algumas ações, aí bota 5% em ouro, sei lá, 3% em dólar, aí bota, sei lá, 5 a 10% em cripto. Então, tudo isso mexe com o mercado. Quando o mercado está mais propenso a risco, criptos, né, e ativos de risco ganham mais dinheiro, mais exposição. Quando o mercado está tenso, eles costumam correr para os mercados mais sólidos, como, por exemplo, os títulos americanos, né, o próprio dólar, tá? Então, por isso que eu sempre olho todos esses dados globais. Agora, entrando aqui no nosso amigo Bitcoin, gráfico diário, né? O que a gente tem aqui? Eu tracei aqui uma VWAP ancorada desde essa última queda, tá? E eu mostrei em alguns posts que ele tem segurado bem nela, tá? Então aqui ele bateu, voltou, aqui ele chegou a perder um dia, mas aí outro dia fechou verde, o outro já voltou para cima. Aqui segurou exatamente em cima dela, né? E ontem ele perdeu ela, fechou abaixo e hoje já começa a querer voltar. Pode ser que ele faça esse mesmo movimento que ele fez aqui, tá? Se ele fizer, aqui pode ter sido o fundo, tá? E eu até mostrei hoje, né, em um post que eu fiz no X, no antigo Twitter, que, por exemplo, no Bitcoin contra o real brasileiro, eu comprei ontem quando ele bateu aqui, nessa linha. Comprei a 321 mil, tá? E tinha colocado uma outra compra aqui embaixo, 295, ele não chegou, voltou a subir, eu já cancelei essa compra, tá? Por que eu cancelei essa compra? Porque ele veio e tocou aqui e eu espero que ele volte a subir. Se ele fizer um movimentinho de alta e voltar a recuar, aí eu acho que ele pode vir mais baixo. Eu prefiro comprar ele mais baixo, por exemplo, talvez aqui embaixo, na casa de 260, tá? Então é assim que eu costumo fazer. Deixa eu voltar aqui para o dólar. Então, assim, em termos de investimento, né, o que eu costumo fazer? Eu tenho uma parte grande do meu capital que eu deixo em compras de Bitcoin, tá? Que eu chamo de DCA, que é uma técnica utilizada, chama Dollar Cost Averaging, que é você estar comprando sempre em preços diferentes ao longo do tempo. Isso daí sempre te garante uma lucratividade, né, a longo prazo. Então, sempre que ele vai batendo em pontos importantes, né, por exemplo, esse fundo aqui, se ele fizer outro fundo aqui, depois esse fundo aqui, eu vou comprando, tá? Eu fraciono as minhas compras, né? Ontem, para vocês terem uma ideia, nessa compra que eu fiz aqui, eu comprei só 2% do meu capital, tá? Então, eu vou fazendo assim, do meu capital livre, né? Então, vou fracionando, por exemplo, se ele chegar aqui embaixo, eu compro um pouquinho mais, eu compro 3, 4%, e assim eu vou. Porque eu tento sempre ter um dinheiro livre para quando tem as quedas aproveitar. E à medida que ele vai ganhando força, aí eu vou comprando mais, tá? Por exemplo, se ele rompe o topo histórico, aí eu encho mais a mão. Aí eu vou comprar 20, 25%, tá? É assim que eu costumo ir fazendo. Por exemplo, se eu comprei aqui, deixa eu voltar aqui, João. Eu comprei aqui, né? Aí ele vai, sobe, 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 chega aqui, ele bate, perde a força e começa a voltar, né? O que eu faço? A quantidade de Bitcoin que eu comprei aqui, eu começo a me desfazer dele aqui. Por quê? Aí eu quero ficar com dinheiro livre, eu já estou com lucro, e aí se ele voltar nessa região ou um pouco mais abaixo, eu volto a comprar de novo. É isso que eu chamo de um DCA inteligente. Você vai comprando e vendendo à medida que ele vai tocando nos pontos importantes, tá? Então, o Bitcoin não tem muita novidade, né? Ele bateu nessa região aqui, né? E ele fez vários, né? Tentativas de romper o topo histórico, não conseguiu. Aí ele volta para testar essa região de fundo aqui, e aí ele pode ficar lateralizando aqui durante um bom tempo, ou ele pode romper para baixo, né? Ou ganhar impulso e ir para cima. Então, o que a gente tem que fazer sempre é ir acompanhando, analisando os indicadores e se posicionando da melhor forma possível, tá? Não tem como adivinhar, né? Tem gente que fala aí, agora é queda, o Bitcoin vai cair 30%, agora é alta, ele vai para 300 mil dólares. Cara, isso tudo é mentira, ninguém sabe, né? Para onde o mercado vai. O que a gente tem que fazer é acompanhar o mercado, analisando os indicadores, que é o que a gente tem, e vendo se é momento de comprar ou vender,
né? Usando gerenciamento de risco para você estar sempre bem, né? Ainda analisando indicadores, ó, o nosso RSI, ele aqui, ó, ele nem chegou a perder esse fundo, mas o RSI ele perdeu. Ele veio aqui, ou seja, a força vendedora estava bem mais forte, tá? Então, por isso que eu estou assim, sendo bem cuidadoso e não dizer que aqui foi um fundo, tá? Porque pode ser que ele só suba um pouquinho e volte a cair mais. Pode ser, tá? Eu espero que não, mas ó, aqui ele bateu e já começa a voltar. Se ele ficar acima dessa linha vermelha, começa a ficar um pouquinho mais tranquilo. Vamos ver se hoje ele consegue fechar o dia acima dessa linha. E fechando ainda aqui o Bitcoin, temos também aqui o volume, né? Ó, ontem isso foi legal também, tá? Ele estava com volume alto aqui de venda, tá? Você pode ver que ele está bem maior do que os outros dias anteriores. E geralmente quando um movimento ele começa a perder força, né? Parece que os compradores ou vendedores eles tentam dar a última cartada. Por exemplo, ó, aqui o Bitcoin vem subindo. Ó. Veja que no final ó, do movimento ó, ele teve uns picos de volume, tá vendo? E aqui em cima ó, foi onde teve mais, aí depois ele começa a perder. Aí ele vai caindo, e agora começa a dar outros picos de volume. Pode ser que isso aqui esteja sinalizando para a gente que está chegando perto do fim do movimento. Tá? Eu gostaria que tivesse mais um, um dia aqui com volume bem alto. Vamos ver, depois que aqui abrir Nova York, é que costuma até ter mais volume, daqui a uma hora mais ou menos. Tá? Então é isso aqui em termos de Bitcoin. Né? E eu vou dar uma passada aqui agora no curto prazo. Tá? Isso aqui é um outro setup que eu uso, de umas médias que eu criei coloridas aqui, e também os candles, onde eu costumo fazer os meus trades mais curtos. Eu boto um gráfico de uma hora, né? Então, ó, o Bitcoin, ele vem claramente em movimentos de queda. Ontem ele começou a recuperar, né? Esse aqui é o RSI também que eu pinto ele começa a ficar forte também, já faz os topinhos aqui, então ainda continua um movimento razoável, tá? Eu ainda não tenho vontade de comprar para fazer trade curto, tá? Eu comprei no DCA, que é onde eu vou comprando para deixar lá para o longo prazo. Agora, no curto prazo, eu espero, por exemplo, que ele rompa as médias, ele começa a ficar verde quando tá na hora de comprar aqui, segundo o meu indicador. Tá? Então, para mim, ainda eu não estou vendo nada nem de compra e nem de venda. Tá? Para mim, tá numa zona neutra. Aqui o Bitcoin contra o Real Brasileiro, mesma coisa. Tá? Dogecoin, ó. A Dogecoin começa a ficar mais ou menos interessante. Olha, veja que ela estava na região de lateralização. Ele vem aqui, toca exatamente o fundo anterior e volta a subir, tá? Então agora ele está na mesma região de lateralização. Se ele superar as médias aqui e começar a chegar aqui próximo do 0,127, aí fica interessante a compra com alvos aonde? Aqui em cima, ó, no 0,134 e depois aqui em cima no 0,139 ou 0,14, tá? Então o Doge pode ser que hoje em algum momento ele dê compra, tá? A VAX, mesma coisa do Bitcoin, nada a fazer para mim, total indefinição. A Polkadot já está em compra, ó, ficou verdinho aqui, tá? Ele superou esse topo anterior, já daria uma compra aqui, almejando o quê, ó? Almejando aqui, ó, o 6,10 e depois o 6,3, o 6,30 e poucos, tá? Então isso aqui provavelmente é uma que daqui a pouquinho eu vou analisar, talvez eu até faça, tente fazer um deal curto. Como está perto de abrir Nova York, eu espero abrir às 10h30. Se mantiver nessa região e continuar alta, e a Bolsa de Nova York abrir para cima, provavelmente vai ser um deal que eu vou fazer aqui em DOT. Deixa eu olhar algumas outras moedinhas aqui. A Cardano também está dando compra, assim como a VAX. Ó. Tá, a mesma coisa para a gente acompanhar quando estiver abrindo Nova York.
né? Os alvos eu gosto sempre de botar os pontos onde ele parou antes, só. Então, por exemplo, entrando agora no 0,39, ele viria no 0,41 e 0,42,6, tá? Eu gosto de fazer esses alvinhos curtos, tá? Quando eu tô trabalhando com essas altcoins aí. A Tiris é outra que eu gosto bastante. Tá começando a querer dar compra, tá? Mas eu ainda esperaria um pouquinho mais. Ela caiu muito e não tem nada interessante acontecendo aí que vai movimentar a Tiris agora. A Tiris, para quem não sabe, é uma moeda que é usada pelo site sócios.com para apostas. Então, geralmente, quando começa a Champions ou vai chegando nas fases de mata-mata, é quando ela costuma subir mais. Agora está tendo a Eurocopa, né? Mas ela caiu bastante. Parece que a Eurocopa esse ano não movimentou muito essa área de apostas. O Ethereum também é fraco, assim como o Bitcoin. Para mim não está dando compra e nem venda. A Flock, ó, viu? Deu um sinal falso de compra aqui, mas tocou na média e começa a voltar. Então nada a fazer no momento ainda. Jasmine também, ó, a Jasmine tá mais interessante, tá? É porque, olha só, ó, veja aqui, ó, ela começou a dar compra, aí ela cai, começa a dar compra, ela cai, começa a querer dar compra de novo, ou seja, ela está querendo, ou parece que está esgotando o seu movimento de queda, tá? Se a gente colocar aqui no diário, ó, dá para a gente ver bem, ó, ela vem alta, ela segura um pouquinho, sobe, segura um pouquinho, pode ser que ela volte a subir sim, tá? Então, mesma coisa, é uma que para a gente ficar atento aqui. Ainda não está, eu gostaria que ela superasse aqui primeiro para a gente poder pensar em entrar nela, tá? E essas moedas novas aqui, que são mais, como é que eu vou dizer, voláteis, né? Diferente da AVAX, que é uma moeda que já tem bastante tempo, mais estável, essas aqui tem que ter muito cuidado, tá? É entrar, já colocar um stop curto e alvos também curtos para entrar, lucrar e sair. É assim que eu gosto. A People, mesma coisa, ó, tá vendo? Ela começa a dar compra, ela recua e agora um ponto mais alto, tá? Assim como ó, o RSI vai fazendo cada vez fundos mais altos. Então, parece que ela está querendo reverter também para dar compra. Se a gente vem aqui olhar o diário, a mesma coisa, ela está em alta, ela recua um pouco, segurou aqui no mesmo ponto, pode ser que ela volte a ter um impulso de alta de novo. A PEP, apesar desses verdinhos, ó, ela está se mantendo numa região de consolidação. Tá? Dá até quase para traçar aqui, ó, um retângulo, tá vendo? Nessa região aqui. Então, eu não faria nada com ela agora não, tá? Shiba também nada a se fazer. Solana, a Solana começando a ficar forte, assim como eu falei da Vax, ó, tá? Então, abrindo Nova York às 10h30, uma coisa que faz todo sentido, tá? Então é isso. Não vou deixar esse vídeo ficar muito grande não, então a princípio é isso, né? Fazendo o resumo principal do nosso amigo Bitcoin aqui, que é o pai de todos, né? Ele veio recuando, segurou aqui nesse fundinho, na VWAP ancorada. Vamos ver como ele vai fechar, tá? Se ele fechar hoje acima da VWAP ancorada, ele pode fazer esse mesmo movimento que ele fez aqui, ó. Subir, dar uma subida e buscar de novo o topo, né? Ou para ficar lateralizando, ou para depois romper. E aí eu começo a comprar, tá? Porque aí eu vou comprar colocando o alvo próximo dessa região aqui, tá? Para tentar ganhar alguma coisa aí enquanto ele lateraliza. Falou, pessoal, um abraço e até amanhã.